Paredão formado e Davi conseguiu sair do paredão pelo bate-volta, voz do olha além. aí, ele disse que tava numa maré de azar, que eu não ganhava a prova do líder, que eu não ganhava a prova do anjo. Mas ganhou né? o bate-volta. Vamos isso. falar sobre esse paredão que é formado aí por Alane, Beatriz e também Raquel. Vamos ver a porcentagem do que já estão nas enquetes. Inclusive, a gente fez uma na aba comunidade. E vamos comentar também sobre tudo o que aconteceu durante o programa. Sim. Como foi a votação, quem votou em quem, o que aconteceu com a dinâmica, coisas que o programa mostrou, coisas que o programa também não mostrou. Então você já deixa seu like, deixa seu comentário. E se é a sua primeira vez aqui, se inscreva. Se você gosta de reality show, bem-vindo, gosta de fofoquinha, gosta de entretenimento, a gente tá aqui pra trazer pra vocês muito conteúdo. Sempre. Meu nome é Filipinho. E eu sou a Voz do Além. E vamos que vamos pra poder falar sobre esse paredão. Paredão aí que a gente viu que já tava... A gente via que ia pra esse lugar, né? Se não fosse salvo pelo bate-volta, algum gnomo ia. Só que a gente sabia que poderiam ir 3 fadas. Se a Raquel tivesse na prova bate-volta voltado, ia ser um paredão de Alane, Beatriz e Davi. Um paredão que a gente poderia considerar como antecipado, né? Sim. Porque assim, a gente pode pensar pelas torcidas que são 3 pessoas que provavelmente chegaram longe aí no programa, né? É verdade. A Raquel eu só não imaginava muito. A gente tava pontuando mais aqui ou a Lady ou a Pitel, né? Não a Raquel. Inclusive, na minha colocação aí, quando eu pedi pra todo mundo fazer um bolão de quem você acha, não de quem você gostaria, mas de quem você acha que chegaria até a final do programa, eu coloquei a Raquel justamente por ela ser planta, como o Fiuk foi na edição do BBB 21, de saber que sempre ali na final alguma planta vai. Eu achei que a Raquel chegaria até a final. Mas depois do jogo de hoje, que a gente vai comentar, eu acho bem difícil, ainda mais ela indo no paredão com 2 fadas, eu acho que ela caiu no paredão errado, porque senão ela tinha chance de chegar na final, sim, como a representatividade da planta, entendeu? Planta, exatamente. Só que agora que ela não... Qual é a outra planta que tem pra ir? Giovana na final, já estou vendo. Não, só que eu já digo pra você. Gente, ele não torce pra Giovana, contém ironia, porque o povo acha que ele torce. Olha, deixa eu falar um negócio pra vocês. Tem chance de tirar 2 plantas, porque Giovana tá aqui, ó, eu tô aqui com o celular olhando, falando que se a Raquel sair terça-feira, ela aperta o botão. Então é a chance de tirar 2 plantas de uma vez nesse paredão. Em toda semana alguém fala isso, Festival Promessas, né? Festival Promessas. Deixa eu acabar com isso. Vamos dar uma olhada já aqui na nossa enquete, que tá na aba comunidade, depois você vai lá votar. Tá com 7.000 votos, foi postada há 25 minutos. E por enquanto, Raquel sai com 88%, Beatriz com 3% e Alane com 8%. Não esqueçam de votar e também de deixar o gostei, tá, gente? De deixar o like. E aí eu posso pontuar uma coisa que me deixa triste. Oi. Triste assim, de não ser justo, sabe? Que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o Marcos. Ela vai sair com uma porcentagem muito alta. Eu acho que vai ser a maior rejeição, a maior porcentagem. Eu não vou interpretar como rejeição, dentro entendeu? do contexto, Dado né? o contexto, eu não vou interpretar como rejeição, mas é uma porcentagem alta. A gente vê aí Rodriguinho e Yasmin saindo com uma porcentagem mais baixa, o que a gente chama de rejeição, olhando todo o contexto do paredão. Eu acho que a Raquel vai sair com mais do que o Marcos. Marcos, se eu não me engano, saiu com 84% no paredão contra Davi e Isabelle. E a gente vê aí Raquel no paredão contra Alane e Beatriz, e é capaz dela passar de 90, cara. Grande probabilidade. As torcidas de Alane e de Beatriz, que são amigas, estão juntas ali. E ainda junta a torcida de Davi de Matheus, então provavelmente. E a Raquel que tem uma torcida muito menor, né? Então aí também já tem tudo isso. A Raquel não pode nem contar com a torcida dos gnomos, né? Não pode. E eu acho que corre grande risco de nessa segunda-feira, no Sincerão, a Raquel ganhar uma porcentagem maior ainda do que ela teria. Também porque ela acho. já tá no quarto falando que ela vai falar sobre a Bia e a Alane ficarem falando mal da Isabelle e agora estarem juntas com ela. Uma coisa que não faz muito sentido se a gente pensa que isso não aconteceu por agora. Mas que o jogo vai mudando muito, E vamos né? falar que o povo esquece, né? O povo esquece rapidinho. Não, e não ganha muito argumento. Qual que é esse argumento? Não tem argumento. Mesmo dependendo de como ela vai colocar, eu ainda acho que não é uma coisa forte, não entendeu? É forte, porque é uma coisa que já aconteceu. Ela mais ainda. Exatamente. A votação começa com o Tadeu chamando no confessionário a Pitel. Pitel que é aí a dona do poder falso, poder do falso, né? Que eu acho que chama. Que é aquele poder que foi deixado pelo Marcos Veras. Dentro
dentro da casa, no quadro Vamos Invadir Sua Casa, que foi uma trollagem feita pelo Boninho. Sim. Esse poder que não valia de nada. Só que o Tadeu chama ela lá dentro, no off, e fala pra ela o seguinte, você tem aí anotado? Tenho aqui, ó. Na verdade, era apenas uma brincadeira. Uma trollagem que o invasor deixou aí na casa. Mas você valorizou essa brincadeira. Você jogou bem, levou no humor. E por isso a gente não vai desmentir. Depois você conta a história que você quiser pra casa, tá? Agora, ainda bem que era brincadeira. Porque você e a Fernanda decidiram no par ou ímpar. E você sabe que não tem isso no Big Brother. Se fosse um poder de verdade, você perdia. Tá bom? Tá encerrada a história aqui. Então o Tadeu, de alguma forma, dá a dica aí. Dica assim, né? Todo mundo já sabe que se fosse par ou ímpar, realmente ninguém ia ter. Sim. Porque não pode, né, escolher um poder ou uma prova de resistência por sorte. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê aí quase que... porque a gente sabe que a Pitel tava aí muito desistente do programa. Isso aí. Ela tava aí falando, já tá ganho, o jogo já tá ganho. Quando o Tadeu chama ela no confessionário e diz que ela valorizou, sim, e que é por isso que ela jogou bem, por isso a gente vai fazer tal coisa, eu acho que foi uma forma do próprio Boninho que se arrependeu da trollagem que ele fez. Porque a gente comentou muito isso. Que essa trollagem ia fazer os gnomos ficarem mais desistentes. Mas isso é como se estivesse fazendo um carinho, né? Não fica chateada, não. Exatamente. Você foi bem, tá? Exatamente. Mas o quanto isso também vai ser entendido por algumas pessoas como uma interferência dentro do jogo. Sim. Porque o poder não foi dito assim, esse poder vai ser... O Boninho não falou, vai ser um poder falso que lá dentro do confessionário só a pessoa vai saber. Exatamente. Então foi uma circunstância que o próprio Tadeu deixa claro que por isso, né, por conta de você ter valorizado, por isso você vai poder continuar aí com o poder, só você sabendo e você fazendo o que você quiser pra espalhar pra casa o que você quiser. Mas assim que ela sai e ela volta pra sala, ele fala na frente de todo mundo, né? Pitel, por favor, devolva o colar na dispensa. Ele não vai estar... Não tem efeito nesse paredão. Então fica aberta aí a possibilidade dela poder usar ele numa outra situação. Só que ao mesmo tempo é isso, ele não desmente. Ele fala, nesse paredão não tem efeito, pode colocar lá. Como ninguém sabe o que foi conversado lá dentro, a Pitel pode falar o que ela quiser. Provavelmente ela deve repartir isso com a Fernanda. A gente vai ver aí durante a madrugada e trazer pra vocês depois. E provavelmente essa mentira vai perpetuar aí pra ver se elas conseguem manter durante mais um tempo, né? Mas sabe o que essa atitude também do Tadeu ter chamado ela no confessionário me fez refletir um pouco? É que eu sentia tanto a edição num todo de hoje, quanto o Tadeu meio mais balanceado, sabe? Em que sentido? A gente tem visto aí uma edição, às vezes, pendendo muito pro lado dos fadas, outra edição, às vezes, pendendo pro lado dos gnomos. Hoje eu vi um equilíbrio, sabe? Ao mesmo tempo que o Tadeu, ele chama a Pitel ali pro confessionário e dá esse biscoito pra ela, no final, antes deles darem... pedirem pro pessoal, volta pra eu ficar. Ele dá um tempinho ali pro Davi falar também como é que o Davi tá se sentindo depois da prova. Então eu senti, assim, ele mais equilibrado, dando oportunidade pros dois lados da casa. Mas ao mesmo tempo a gente vê um VT hoje da Lady, né? Sim. É um VT que o Tadeu chama da Lady, o VT chama Lady from Rio, fazendo aí uma alusão à capa da Anitta, né? Girl from Rio. A montagem ficou boa, não ficou? E aí eles colocam a Lady nesse lugar de destaque, eu acho que justamente porque eles esperavam que ela fosse levar votos do grupo Fada. Porque na hora que o Tadeu vai chamar e da maneira como é colocado, é muito sobre aquele lugar que a Lady ainda não tinha levado votos. Que de alguma forma, como que ela chega até esse momento. Só que a Lady continua sem levar voto nenhum. E aí não tem como, gente. Ninguém voto. Vai bater ela mais na história do Big Brother, não tem como. Gente, como Felipe, assim? Eu não entendi, porque assim, a gente vai comentar sobre essas coisas durante o dia. Por parte. Vamos começar então sobre a votação, falando sobre o anjo. Matheus era o anjo, né? Ele é o anjo da semana. E ele, além de ser autoimune, ele pode imunizar alguém. E o Matheus, então, decide dar a imunidade pra Beatriz. Que era o que a gente já imaginava, exatamente. Né? A Giovana, que é a líder, tava aí durante todo o dia, muito sem saber se ele ia dar a imunidade pra Beatriz ou pra Lani, já pensando em 2
discursos. Ela falava, se por um acaso ele der a imunidade pra Beatriz, eu indico a Alane. Se ele der a imunidade pra Alane, eu indico a Beatriz. Sim. Só que as pessoas lá dentro não contavam, porque elas não sabiam qual era o significado do poder coringa, que foi arrematado pela Raquel, aí na prova perde e ganha, onde ela arrematou por 4.510 estalecas, um poder que ela fica sabendo ali na frente de todo Tu mundo. decorou esse número? É, ficou na minha cabeça, né? Caramba! 4.510 estalecas. Não sabe a regra de... A tabuada, não sabe a Bhaskara tabuada. não sabe. Mas pra guardar o número dos outros, pergunta né? se eu sei qual que é o tamanho da minha dívida. Não sei não. E aí a Raquel poderia, com esse poder, se ela quisesse, vetar a imunidade dada pelo Matheus. E o que a Raquel faz? Ela veta. Então a Beatriz perde essa imunidade. Sim. E dessa forma ela fica aí livre para que a Giovana, que é a líder, possa colocá-la no paredão. Sim. Giovana, que tinha 5 opções na mira do líder, que foram as munhequeiras que ela distribuiu pra Alane, Davi, Matheus, Beatriz e MC Bin, mas com Matheus com a autoimunidade aí do anjo, né, ela não pode votar nele. Então ela tem 4 opções e então ela escolhe votar na Beatriz. Beatriz, então... foi do céu ao inferno assim, gente, ó. Ficou nossa, pálida. Como é que pode, ficou né? com a boca seca. A pessoa ficou feliz por pouquíssimos segundos. Cara, Dá até dó, dá olha, até dó. olha. Aí o que acontece depois disso? Depois disso é a vez da casa. A casa, num voto aberto, tem que decidir com as pessoas que sobraram ali na mira do líder, que no caso são 3, Alane, Davi e MC Bin, num voto aberto, a casa, por sorteio, então vota em quem ela quer emparedar. Na ordem do sorteio, a gente viu aí Pitel, Bin, Matheus, Leide, Isabelle, Raquel, Fernanda, Alane, Beatriz, Davi e Lucas, onde os votos se concentram em MC Bin e Davi. Davi leva 6 votos, da Pitel, do Bin, da Leide, da Raquel, da Fernanda e do Lucas, e o Bin leva 5 votos do Matheus, da Isabelle, da Alane, da Beatriz e do Davi. Dessa forma, então, por um voto a mais, o Davi é a pessoa que é indicada pela casa nesse voto aberto. Sim, né? sim. Então foi bem disputado, né? Foi. Agora você pensa, com a saída provável da Raquel, o jogo vai ficar 5-5. Vai. Né? Mas 5-5 depende, porque a gente também vai falar sobre a postura da Isabelle dentro desse jogo, que hoje, principalmente, eu acho que assim... Olha, gente, eu fiquei por aqui com a Isabelle, tá? Vou falar com vocês. Que se vocês voltarem à fita aqui, ó, no primeiro mês desse programa, por isso que validade, opinião de Big Brother vale 30 minutos. Se vocês voltarem à fita aqui, no primeiro mês eu tava falando, nossa, eu gosto muito do jogo da Isabelle, eu acho um jogo coerente, meu amor, não sei o quê. Lá na primeira semana a gente falando de Bin, Leiras, a gente falando de Yasmin, você lembra disso? Então... Você torcendo pra Denisiane e Matheus. Não, você torcendo pra Denisiane e Matheus, e agora você torcendo pra Isabelle e Matheus. Não, eu, amor. Quem te viu, quem te vê. E aí a casa, então, vai pro confessionário. O voto fechado, que pode ser votado em qualquer pessoa da casa que não está imune, não é a líder e não já está indicada ao paredão. No voto do confessionário, a casa se divide entre Alane, MC Bin, Isabelle e Lucas. Por que Isabelle e Lucas? Isso porque a Leide joga o voto dela fora, ela não vota com o grupo e vota na Isabelle, e a Isabelle também joga o voto dela fora, votando no Lucas. Dessa forma, a Alane leva 5 votos do MC Bin, da Fernanda, do Buda, da Pitel e da Raquel, enquanto o Bin leva 4 votos. O Bin leva votos da Alane, da Beatriz, do Davi e do Matheus. Se a Isabelle tivesse votado no Bin, teria um empate. Aí você me pergunta, mas entre Alane e MC Bin, a Giovana talvez... a Giovana com certeza colocaria a Alane no paredão, que já era a segunda opção. Mas não importa. Mas não importa. A Isabelle teria jogado com o Grupo Fadas. E esse é um ponto importante. Ela não jogou, apesar disso ter sido discutido com ela, o Davi ter tentado discutir com ela o dia inteiro. Aí agora deixa eu pontuar com você. Lá no voto aberto, ela votou em quem? No voto aberto, ela votou no MC Bin. E no fechado? Ela votou no Lucas. Por quê? É verdade. Porque no voto... porque ela usa a justificativa no voto aberto de tentar salvar o Davi, eu acho. Tem isso. Porque no voto aberto virou um embate.
Podia Por que ter que ela não mantido, manteve a podia mesma ter justificativa? É. Quer dizer, não valia a justificativa de salvar o Davi. Você tem a Mas ela justificativa fala, do Lucas? O que, que a Isabelle fala quando ela a vota Isabelle no Lucas? fala assim, ela fala isso dentro do confessionário. Alguns comportamentos dele vêm me incomodando muito. Ele observando conversas nossas começou a me deixar constrangida. Isso é o resumo do que ela fala. Aham. Mas eu acho que ainda dava pra ela votar ali. Também acho. Porque ela tinha consciência E de qual ela- seria Ela sabe. a- Ela não é a previsão. inocente. Não- Ela é, sabe. desculpa, É. desculpa. Depois que a casa indica, então, a Alane, tem uma outra dinâmica que é o voto do pessoal que tava na mira do líder. Alane, Davi, Matheus, Beatriz e MC Bin são chamados pelo Tadeu no confessionário e informados de que, em consenso, eles têm que entrar num consenso pra poder votar em alguém, colocar alguém no paredão. E aí é interessante. Essa era a parte que eu tava mais sedento. Porque a gente viu aí a Fernanda suscitando essa possibilidade Sim. desse voto em consenso Sim. numa conversa com a Leide, o Lucas, a Pitel e o próprio Bin. E a Verdade. Fernanda fala: ó, o Bin, não, se eles fizerem, ele vai bater o pé. Porque consenso não é maioria. Sim. E é justamente isso que acontece no confessionário. Sim. Eles começam a votar individualmente, assim, o Davi fala Raquel, a Beatriz, Raquel. Aí o MC Bin Bem fala assim: caladinho. ah, vocês são 4, eu sou 1, então vai. Aí o Tadeu fala: não é maioria, é voto em consenso. Sim. E mesmo assim, o MC Bin cede e Cede. vota então na Raquel. E quem no Brasil inteiro falou que isso ia acontecer? Todo mundo. Voz do Além. Todo Foi mundo. o primeiro! Foi o primeiro. Foi Pedro o Álvares primeiro. Cabral, a nossa Anitta do Big Brother. Foi o primeiro que falou. Falou. Se fosse outra pessoa, ele não ia peitar. É. Ele não ia peitar. Você sabe como é que é o Bin, cara. Eu acho que independente de ser Raquel, Sim. só se fosse a Fernanda, talvez, que é uma pessoa que ele tem uma dívida, segundo Mas ele. ele já foi com o negócio lá, não, é a maioria. Que é a maioria, cara? É consenso. É consenso. Uma hora dessa não me sei, irrita. mas o que poderia acontecer se ninguém chegasse a um consenso? Aí saberiam depois. Sim. Aí talvez depois dele sabendo que poderia prejudicar ele, aí é outra coisa. Mas na primeira oportunidade assim, ele já vai lá e já fala, não, pode... Ele fica acanhado. Você viu que na hora ali ele já ficou todo recolhido assim no canto. Exatamente. É. Então o que acontece? Vai pra prova bate-volta. Prova bate-volta que a gente já sabe que é uma prova de sorte. É uma prova aí que tem como é que fala? Isso aí, como é que chama? Consórcio. Uma tá. empresa de fazer consórcio. Jogam vários pelúcias aí. As pessoas tinham que escolher 7. Não era um número certo, tinham mais pelúcias. Então Sim. era escolha mesmo, era Sim. por sorte. Inclusive, na hora que cai a pelúcia, ela não cai ali na frente das pessoas, não. Ela cai nesse lugar aqui, ó. Bem aqui na frente, né? Então elas podem vir e pegar a pelúcia que quiser, na ordem que quiser. Só pra explicar rapidinho, só pra contextualizar, cada um escolhia um lado desse tabuleiro, né? Ficava ali, tinha um monte de pelúcias ali em cima, de repente a produção soltava as pelúcias, caía tudo no chão e cada um pegava 7. Era isso. Só que a pessoa Resumindo. podia pegar a pelúcia de onde ela quisesse. Podia, né? De alguma forma. O que aconteceu foi que cada um pegou 7 pelúcias. Dentro dessas pelúcias tinham pontuações. E aí era a soma dessas pontuações. Quem tivesse a maior soma, então, iria escapar do paredão. Davi faz 175 pontos. Depois vem a Alane e faz 130. E depois a Raquel faz uma pontuação aí menor do que a do Davi, fazendo o Davi ser o campeão do bate-volta e então escapar do paredão. Sim. Um paredão que poderia ter sido feito por 3 fadas. Imagina Sim. como seria um paredão entre Nossa. Beatriz, Alane e também Davi. Gente, ia ser um paredão. Pelo jogo, Gente. eu acho que seria muito mais interessante Nossa, do que esse paredão de seria um agora. paredão recorde de audiência. Sim, Seria um pelo paredão jogo recorde de seria audiência. muito legal ver, porque provavelmente a Alane sairia, né? Eu num acho quadro que desse. sim. Eu acho que sim. Eu ia achar interessante ver a Alane saindo nesse momento. Mas ao mesmo tempo, eu acho interessante um paredão com uma planta tipo a Raquel. Acha? Porque eu acho, porque assim, pra mim a próxima teria que ser a Giovana. Deixa lá quem traz entretenimento pro jogo
jogo, porque a gente tá chegando ao final, né? Sim. Depois, elimina as plantas primeiro. Pra mim, assim, nessa altura do jogo, Sim. elimina as plantas primeiro. Sai acho- a Raquel e sai a Giovana. E por mim, se a Raquel sai, a Giovana bate esse botão, é melhor ainda, entendeu? O Boninho fica já evita desesperado. o serviço pra gente de ter que eliminar alguém. Não, Você mas não eu concorda? acho que eu concordo com você, mas eu acho que a Giovana não vai ser a próxima, não. Só se a Beatriz pegar o líder. Porque se o Davi pegar líder, a prioridade dele é outra. Matheus também. Não é? Então a gente vê aí a Raquel que usou um poder e ao mesmo tempo que ela usa um poder, esse poder de alguma forma vai contra ela também. Porque a Sim. gente vê o grupo Fada, que era a maioria ali dentro da mira do líder, levantando o nome da Raquel e o MC Bin indo junto. Sim. E aí a Raquel, pelo que eles conversavam durante o dia, ela era talvez a terceira opção. Sim. E eu acho que ela se torna a Verdade. primeira opção aí, Depois né? disso. Passando na frente da Lady, principalmente por conta dessa atitude dela. É verdade. E isso também vai fazer as torcidas aumentarem a votação Com certeza, contra a Raquel. com certeza. As torcidas do grupo Vai Fada, ser no tipo caso, um né? gosto de vingança, É, né? exatamente. Vou aproveitar, a gente vai agora pra poder falar sobre o que aconteceu durante o dia na casa, na parte da tarde e da noite. A gente soltou outros 2 vídeos, se você não assistiu, depois dá uma olhada. Mas antes, só agradecer as mensagens que vocês mandaram pra gente. Agradecer aqui a Yasmin Ohana, que falou: Olá, Yasmin. parabéns pelo crescimento do canal, meninos. Minha rotina está corrida e só vocês pra me atualizarem sobre BBB. Amo demais. Obrigado, um beijo, Yasmin. Yasmin Obrigado. Ohana. Yasmin Ohana. Ohana quer dizer família. É verdade. Família quer dizer nunca mais esquecer. É verdade. Não abandonar. É verdade. eu amo, É verdade. eu amo. É Lilo Stitch, né? É o Stitch. É o Stitch. Anne, sou Não deu pra perceber que era o Stitch, Não deu. Nossa, uma imitação tão boa. Perfeita. Tu duvidou Melhor algum do que a momento? minha do Silvio Santos e do Faustão, Ah. com certeza. Um Obrigado. beijo, Yasmin. Um beijo também pra Anne. Sou Baldocinha Anne. desde 2021, meu canal favorito do YouTube. Obrigado. Mandem beijo pra minha vó Cida, que agora também acompanha vocês. Vovó Amo, Cida, um Cida. beijo. Um E um beijo beijo. também pra você, Anne. Obrigado pelo coração. carinho. Andrei Giovana, quase um paredão com 3 fadas. É. Agora é a Isabelle abrir o olho, É. porque ela nem está jogando sozinha, tá no antijogo. Andrei Giovana, um beijo pra beijo. vocês, casal que acompanha a gente aí. E eu vou falar pra vocês que eu não sei mais se a Isabelle tá no antijogo, viu? Tá duvidando, Eu tô. né? Eu A também, parte do desculpa. dia, e eu vou entrar pra poder falar sobre isso, tá? A parte do dia de hoje, a gente teve aí o Davi conversando com a Isabelle na academia sobre jogo. Sim. Durante vários momentos ele tentava, a Isabelle falou pra ele: vai pro almoço, depois a gente conversa. Naquelas saídas que ela tenta sempre sair. Quando vai falar sobre jogo, né? Ela nunca tá ali presente. O Davi até fala: você não vota na Raquel, né? E na Lady, você vota. E aí ela fala: Davi, vai pro almoço do anjo. Na volta a gente Sim. conversa. Aí o Davi fala: mas tem que conversar. Isso aqui é jogo. A gente tá aqui pro jogo. E a Isabelle fica: mas eu sempre te falei. Tu conhece o meu coração. Aí o Davi, ele fala pra ela: a gente tem que conversar sobre isso, Isabelle. Se a gente tá todo mundo junto, se a casa se dividir em grupo, você vai ficar jogando sozinha? Você vai ficar olhando seu jogo unilateral? Aí é com você. Eu já te expliquei toda a situação. Aí é você que decide seu caminho. A rota quem faz é você. Então, de alguma forma, o Davi tá mais uma vez... Oh, meu E assim, Deus. gente, todo dia. Eu acho super cansativo. Super cansativo. Toda vez que eu vejo os dois sozinhos, eu falo: ai, amor, Nossa, vai parece ter o aquele... mesmo filme. Só que mais cansativo do que o Davi tentando falar com a Isabelle que ela tem que ir pro jogo é a postura da Isabelle dentro dessas conversas. Sim. Eu, sinceramente, já tô assim, cansado. Porque é um lugar que você vê que vai chegar sempre no mesmo lugar, que é o nada. Entendeu? exatamente. É muito chato. Tá parecendo a reprise do Alma Gêmea, não vale a pena ver de novo. Sempre a mesma coisa. Menino, a Alma Gêmea vai voltar agora. vai voltar. E você acredita? Pela 20ª vez. Não? Eu tava lendo que só teve 2 reprises, eu acho. Duvido. É porque ela é muito icônica. Aqui, gente, é um parênteses Duvido. rapidinho, tá? É porque ela é uma novela muito icônica, ela é muito lembrada. É o Falaram quê? que ela não teve muita reprise, não, tá? Mas Volta teve aqui. no Viva, você tá contando. Eu não vou pro Viva, não. No Viva eu não vou pro Não. Viva, não. E aí a Isabelle, então, fica nesse mood de repetição o tempo inteiro. Inclusive, tem uma hora, gente, que o Davi monta ali o jogo e o Davi fala pra ela assim... Ilustra, né? Ilustra no painel ali e ele fala assim:
olha, se a Giovana indicar eu ou a Alane direto, acaba que você corre risco de ir pela casa. A Isabelle fala, eu? Tu acha, Davi? Aí o Davi, claro! Tipo assim, meu Deus, como não? Não. E aí a Amor. Isabelle olha pro Davi e pergunta, e se a líder indicar o MC Bin? Oi? Oi? Qual que é o jogo que a Isabelle tá vivendo? Não. E aí o Davi fala pra ela, acorda, Isabelle, Não, acorda. Tem eu, tem a Alane, ela não vai se queimar Não. com o outro lado. Aí me desculpa. Então. Eu não sei se ela tava. Então. Eu não sei se ela tava. Cara. Então, Não, pera aí é nesse lance que na mensagem que o Andrei mandou aqui, o Andrei e a Giovana mandaram, né? Falando sobre essa questão da Isabelle ser antijogo, é uma coisa que agora eu já não vejo dessa forma. Eu via muito ela como uma coerência no início do jogo, acho que não é um problema ela se manter dentro de eu quero jogar sozinha. Pra mim não é esse o problema. Sim. O problema pra mim é ela ficar fingindo que não tá acontecendo Tava um se jogo. fazendo de desentendida E pra aí, mim, cara. esse é o jogo da Isabelle. Pra mim, ela não é antijogo. Hoje, pra mim, Ah, claro que com tudo que foi acontecendo até o momento, mas hoje, pra mim, ficou muito nítido. Sim. Quando ela traz algumas coisas, e aí tem hora que o Davi fala com ela, e ela fala assim, ai, Davi, eu sou muito inocente, me desculpa. Para. Me desculpa. Pera Já tem aí. 70 dias de programa, entendeu? Nós aqui fora, que não jogamos o Big Brother, já estamos sabendo como é que o negócio funciona. É. Então, assim, depois Tava de 24 edições, 70 dias num programa, a Isabelle virar e falar assim, Davi, eu sou inocente. Davi, você acha que pode me mandar? E se ela mandar o MC Bin? Gente, não. Pelo amor de Deus. Só faltava falar, esse programa é BBB? É. Eu achei que fosse a Fazenda. Só faltava ela falar assim, tem eliminação terça-feira? Vai sair alguém? Não, pelo Então, amor de assim, Deus. eu acho que o jogo da Isabelle é ela tentando ficar unilateral, mesmo ao mesmo tempo, em outras conversas, ela falando, vocês sabem quem eu voto, e ouvindo conversas sobre jogo, ao mesmo tempo em que ela sai, às vezes, quando tem conversa de jogo, ela pega, levanta e sai e fala, quando eu voltar, eu gostaria que vocês não estivessem mais falando sobre jogo. Eu acho que é a maneira dela mostrar pro público que ela quer seguir a linha dela sozinha, mas eu acho que o jogo dela é fingir que nada tá acontecendo. Sim. O jogo dela é ver dois lados ali se Sim. engalfinhando, e ela fala pro Davi, inclusive, aí na academia, ela fala assim, mas o meu jogo sou eu e você é minha prioridade. Aí o Davi fala, mas nós não estamos falando sobre prioridade, a gente tá falando sobre paredão. É claro que se eu pegar o anjo eu dou pra você pegar o anjo, você dá pra mim, mas a gente tá falando sobre se safar do paredão. Sim. Então, pra mim, agora, dentro dessa visão, nesses 30 minutos, porque a opinião de BBB mudam muito, a Aham. Isabelle está, sim, Sim. dentro de um jogo onde ela tenta fazer uma narrativa que é a narrativa de eu jogo sozinha e eu quero ver até que certo ponto, porque na hora que ela for ameaçada, eu quero ver se ela vai continuar. Não, eu não quero falar sobre jogo, Sim. quero ver isso também. Sim. Mas é a narrativa, eu jogo sozinha e eu não sei o que está acontecendo. Exatamente. O que tá acontecendo? Será que a Giovana não pode votar no Bin? Sim. Sendo que tem Alane, Davi e Beatriz e Matheus na... Sim, eu também concordo. E pra mim, o voto dela no Buda dentro do confessionário só reforça mais ainda isso. Porque, querendo ou não, ela escuta várias conversas. Aham. Ela sabia que ninguém tava se movimentando pra ir no Lucas. Ela foi a única pessoa que foi. Isso passa aqui pro público a impressão de, tipo, ela tá jogando mesmo sozinha. É. Ela foi a única que votou nele, Porque entendeu? numa conversa que ela tem à tarde com o Davi, ela inclusive fala sobre isso, que ela tá muito incomodada com o Lucas olhando toda hora. Ela chega a falar sobre isso. Então ela tem uma justificativa plausível dentro do jogo dela. Mas ao mesmo tempo ela sabia como o jogo ia se formar. Sim, Isso sabia. porque o que acontece? Teve um almoço do Anjo hoje. Matheus ficou muito emocionado ali em receber as mensagens da família. Aliás, Matheus, que durante a madrugada sonhou muito, gente. E ele falou muito sozinho. O pessoal acordava. Tinha hora que a Beatriz levantava assim, o Matheus tava falando. Eu achei os bicos. O Davi disse que ele chegou a levantar e fazer joia pra ele. A Lady também e ele comentou. falou muito, cara. Foi diálogos. Ele falava várias coisas, assim, que tinham a ver com o jogo. Foi um dia muito emocionante pra Sim. ele, né? Então eu acho que isso mexeu muito com o sono do Matheus, né? É quando a pessoa tá muito cansada, É, né? com certeza nos sonhos dele ali, os inconscientes trabalham muito os restos diurnos, né? Sim. Do que aconteceu durante o dia pra fazerem a elaboração do sonho dele. É. E o que aconteceu foi que nesse almoço teve conversa sobre jogo, claro, né? E durante o almoço fica muito claro ali, eles chegam a falar sobre a possibilidade dos votos. E eles chegam à seguinte confirmação primeiro. Ia ser Bin, ia ser Lady, ia ser Raquel. E aí é muito interessante porque a gente vê a Alane falando assim, não, eu voto no Bin, eu voto, mas eu acho que por mim antes eu votava na Lady.
E aí, sabe o que eu fico pensando? O quê? Lembra da conversa de MC Bin com a Alane na festa? Depois, Sentada lá atrás do fora... sofá. Lá fora dele no Monstro, ele fala com o Lucas, a gente até falou num dos últimos vídeos, que se ele tivesse mais possibilidade de se aproximar com a Alane, talvez ele mudaria o voto. Sim. E aí você vê a Alane preferindo votar na Lady do que no MC Bin. E quando a Alane fala isso, ela fala assim, ah, beleza, eu voto no MC Bin, mas eu votaria na Lady antes. Aí a Beatriz e o Matheus falam, ah, então eu também votaria na Lady, votaria. E aí acaba que muda. De MC Bin, que era o primeiro, ele passa a ser o segundo. E aí vira Lady, MC Sim. Bin e Raquel em terceiro. Isso até esse momento do jogo. E por que a gente fala sobre ser cansativo? Porque quando sai daí, o Davi fala, então a Lady é a primeira, deixa que eu vou tentar ver com a Isabelle se ela Sim. vota na Lady. Ele vai lá conversar com a Isabelle. Ô, terceira vez. Ele vai conversar com a Isabelle e fala, ó, a gente vai fechar assim, primeira opção Bin, segunda Lady, terceira Raquel, só que a Raquel e a Isabelle não vai votar nela, né? Isso lá no almoço do líder ainda, né? No almoço do anjo, a Isabelle não vai votar. Aí a Alane fala, por mim tá certo, mas eu prefiro votar na Lady. Então a Lady vira essa primeira opção. O que o Davi faz é que ele vai conversar então com a Isabelle. E nessa conversa com a Isabelle, ele vai falar, ó, a gente decidiu lá dentro em votar na Lady primeiro. Aí a Isabelle ainda fala assim, lá dentro onde? Aí eles falam lá na votação, ah, vocês decidiram. Sim. Ela sempre traz isso, né, Ela verbalmente, enfatiza, pra deixar isso claro. Sim. E o Davi fala isso pra ela, a Isabelle fica, ai, Davi, você sabe quais são os meus votos. Então, ao mesmo tempo, ela fica assim, eu ouço o que você tem a dizer, não vou votar, mas você sabe os meus votos. Tipo assim, fica nesse jogo o tempo inteiro. Tipo, se você quiser se vocês como um grupo quiserem embarcar em quem eu vou votar, Exatamente. não vai parecer que eu que influenciei vocês, né? Fica nesse jogo. gato. E aí tem um terceiro momento, esse momento aqui é um outro, onde o Davi fala pra ela de novo sobre os votos, sobre as questões de paredão. Aí quando a Isabelle fala pra ele, ai Davi, eu sou muito inocente sobre não perceber isso. E é nesse momento também que ela comenta sobre a questão dela estar incomodada com os olhares do Lucas, que é uma coisa que o Davi e o Matheus também comentaram durante a festa, né? Que ele fica tentando observar pra ver se ele acha, então, o que as pessoas estão falando. Então eu acho que o jogo da Isabelle é esse mesmo, eu não acho que ela é antijogo. Eu não sei nem se durante o dia ela foi construindo essa justificativa de votar no Lucas justamente pra ela se distanciar do que os fadas indicariam, sabe? E aí, gente, a Isabelle tá jogando errado? Ela tá fazendo alguma coisa errada? Não, é o jogo dela. Mas na minha opinião, é um jogo muito cansativo. Cansativo. Pra quem assiste aqui fora, pra mim, faz ela perder força. Sim. Porque chega um momento do jogo em que ela não se posiciona, entendeu? Onde ela fica muito na dúvida. Ah, Felipe, mas a posição dela é ter o jogo unilateral. Beleza, essa é a posição da Isabelle, beleza. Mas então, converse com o público sobre esse jogo. A gente precisa saber o que passa na cabeça dela. Como que a gente vai saber? Ao mesmo tempo, não finja que não está dentro de um jogo. Porque isso irrita muito você assistir, gente. Que você assiste ali um diálogo onde a Isabelle fica o tempo todo assim, não, mas será, Davi? Não, mas... E isso enjoa de assistir. Você acaba falando assim, não é possível, não. É porque a gente se sente aqui um pouco enganado também, né? Exatamente. Além do mais que, pelo menos comigo, ela construiu uma afetividade, Sim, eu como espectador. sim. E aí agora eu sinto ela um pouco tipo, menina, você tá querendo me enganar? Aham, Sabe? Alguma coisa assim. Faz muito sentido o que Você você quer abrir falou. o áudio pra falar com ela? Não. Não? Não, hoje não. Acha que hoje não. Não, Ela já, merecendo não tá, hoje, mas não. Tá. Já abriu o áudio pra ela aqui? Já. Já abriu o áudio pra ela. Se ela não escutou aí, né? Exato. Não, se ela não levou pro coração. Porque, na verdade, escutar, ela tá escutando. Escutando a gente, escutando o pessoal falando lá dentro. Inclusive, o próprio Matheus hoje falou, nossa, eu tô com esse colar e eu queria até defender até a Isabelle, que tá chegando no grupo agora. Ou seja, ela tá conseguindo a defesa das pessoas, mas ao mesmo tempo... não somou voto aí pra dar o empate. É verdade. Não é? E falando em abrir áudio, hoje eu abri áudio lá pra casa. Abriu? Eu abri. Porque eu vi a Fernanda escondendo o biscoito. É, você que Eu dedurou vi, ela? foi, amor. Fernanda, gente, escondeu um biscoito no peito, pegou um biscoito lá na cozinha, colocou no peito. Eu nem acho que ela escondeu, né? Porque ela não fez assim. Ela pegou e colocou. Ela achou que a produção não ia falar, mas não pode comer comida fora da cozinha. Mas de algum modo ela fez igual a Lani no copo, Fez. né? Botando dentro da roupa. E fez de, assim, como assim?
É. E a Pitel olhou pra ela e ainda falou assim, nossa, Fernanda, você vive num mundo só seu. Tá muito na cara, não pode comer não ser na cozinha. Ela, É. mas, gente, eu só trouxe pra eu colocar na boca quando eu fosse lá no confessionário. Assim, levou uma Aí chamada eu da abri o áudio e produção. chamei a atenção dela. Foi você que falou? Foi. E depois ela ainda ficou de gracinha. Falou que o biscoito era ruim, era Falou. velho. Falou. Falou. Nossa, o Big Brother fez permuta pra desistir. E falou no ao vivo com o Tadeu, esse biscoito ruim. Perdi estalega por causa desse biscoito ruim. Falando no monstro, Fernanda e Bin estavam passando muito calor, gente. Sim. Olha, a gente aqui, eu toda hora, outro dia perguntaram, por que ele passa a mão toda hora no rosto? É suor? Gente. Porque a gente fecha tudo pra gravar pra vocês, pra não ter áudio de interferência e também por conta de agora ser muito da madrugada, não atrapalhar os vizinhos. Então tem Sim. a janela fechada, uma placa acústica aqui na frente pra evitar sair ou entrar som, mais um colchão pra evitar eco, mais ali a porta Eita, fechada. Mais um ursinho de pelúcia aqui. Mais É. as luzes, né? Então E fica eu vou muito te falar, quente. uma hora dessa, um calor desse, cara. É, e o que Pelo amor de aconteceu é Deus. que o Rio de Janeiro mais uma vez bateu o recorde aí Não, tá surreal. de sensação térmica. Tá surreal. Então o Big Boss jogou. Na verdade, foi o Voz do Além, Sim, né? abriu o áudio lá e Abriu o falei. áudio e falou: atenção, por favor, repita o que você disse. Atenção, senhores. Atenção, senhores. Devido às altas temperaturas nos últimos dias, vamos liberar os monstros de ficarem do lado de fora. Por isso, estão liberados de ficar do lado de fora. Mantenham a roupa, mas não precisam ficar do lado de fora. Você falou bastante lado de fora, né? É. Vai ficar lado de Eu fora. gosto de ser prolixo. Entendi. Entendeu? Foi você. E deu pra perceber que é a mesma entonação, mesmo tom de Igualzinho, voz. tá vendo? É. Então liberaram eles aí, gente, porque até o Twitter tinha subido uma hashtag, né? Monstros no calor, não. Tava muito calor, né? Muito calor. No Rio de Janeiro. Muito uma roupa calor. muito quente. Eles estavam reclamando muito sobre isso. Sim. Inclusive, né, as pessoas falando, nossa, gente, eles vão acabar desidratando e tudo mais. E eu vou te falar uma coisa. O Projac é em Jacarepaguá. Aham. Imagina se fosse em Bangu, meu amor. É. Imagina. É verdade. Não Bangu, dá. que é a terra do Voz do Além. Sim, é. E aí as pessoas também estavam fazendo uma correlação com o último monstro, que foi o monstro da Alana e do Davi, que foi lá dentro no ar-condicionado. Sim. Então, por conta, eu acho, principalmente da internet ter falado bastante, acabou que o Big Boss e o Voz do Além Sim. liberaram, então, o monstro pra ser dentro da casa no ar-condicionado. Muito obrigado. A gente também viu uma conversa aí fora entre Giovana, a Fernanda, a Leide, a Raquel e a Pitel sobre o jogo também. A Leide estava falando sobre a relação de amizade do Davi com a Isabelle. Ela disse que o Davi influencia muito a Isabelle. Ela que tentou chamar a Isabelle várias vezes durante o dia pra ir pro lado de fora, quando o pessoal tava no almoço do Anjo. E a Isabelle falava, não, eu não vou não. E a Leide falando, eu chamei ela várias vezes, ela não quis vir, ela não tá querendo vir. E aí na hora que o pessoal sai do Anjo, a Isabelle vai ficar junto com eles. Então a Leide comentou, inclusive, que a Isabelle não se sente muito confortável, mas que ao mesmo de estar com elas ali, né, com o grupo Gnomo, mas ao mesmo tempo ela fala que segundo a Leide, a Isabelle faz tudo o que o Davi fala pra ela fazer, porque ela já sabe que o Davi vai ser campeão. Então ela não quer ir contra isso, a Leide diz. E aí ela aproveita também e fala que dali do grupo Fada, o Matheus é o menos influenciável, segundo a Leide. Então conversam bastante sobre jogo aí nessa hora, conversando sobre o grupo Fada. O pessoal do Gnomo que se organizou pra votar no Davi e Sim. deu certo, né? Aham. Assim, não colocou ele no paredão, mas conseguiu fazer ele... Quer dizer, ele foi pro paredão e saiu do paredão, né? Aham. Eles já tinham combinado de votarem no Davi, conseguem fazer esse voto valer e depois ainda conseguem mandar a Alane pelo voto no confessionário. Um outro momento que aconteceu aí foi na hora que a Raquel e a Giovana observaram uma conversa do Matheus com a Beatriz. E aí a Giovana gastou um card pra poder escutar essa conversa, e onde o Matheus estava falando que ele prefere ficar com as pessoas ali do grupo Fadas na casa e que ele protegeria até a Isabelle, que foi o que eu disse anteriormente. Sim. Nesse momento ele também fala assim, as gurias lá, Aham. refazendo uma referência a Giovana e a Raquel, Aham. que elas poderiam prejudicar de alguma forma a Isabelle no jogo. Sim. E a Giovana e a Raquel ouvem isso e elas até falam, ele não tá sabendo o que ele tá falando. Aham. Porque a gente, inclusive, já disse aqui que a gente não vota na Isabelle. Elas ficam Sim. até meio bravas, né? Aham. Com o que elas ouvem lá nesse momento. Então, elas ficam aí já pensando sobre o quanto a Isabelle se sente desconfortável. Elas também citam isso. Mas ela também não se posiciona no jogo. Sim. Mas que ela não é uma opção de voto nem pra Giovana nem pra Raquel tão cedo. Sabe o que eu acho interessante? Ah. Abre essa imagem aí de novo, por favor. E qual imagem? A que a Giovana tá vendo. Espera aí, deixa eu abrir aqui. Por quê? O que você acha interessante? Qual foi a mentira que a Giovana falou essa semana? Que o Matheus foi lá espalhar?
Ah, que não E tinha. que o próprio Tadeu falou no ao vivo que a câmera do líder não mostra lá fora. É verdade. Só mostra a cozinha, só mostra dentro de casa. Aí, nesse momento, tava mostrando lá fora. Inclusive uma outra pessoa comentou uma baldocinha. Eu não vou me lembrar quem comentou, inclusive assim. Mas o Lucas não viu a Pitel na piscina? Pois é. Pois é, que coisa O próprio estranha. Tadeu falou no ao vivo É. que a câmera do líder não filma a área externa. Pra vocês só que dentro não da lembram, casa. a Giovana, ela mentiu, falou assim que a câmera tinha saído do quarto magia e ido pra área externa. E ela mente na frente ali do grupo Gnomo quando o Matheus tá passando. Isso faz o Matheus levar essa informação pro grupo Fada e eles não sabem qual é a câmera. Sim. Só que nesse momento, realmente, a câmera tá do lado de fora. Pois é. Vai saber. Vai Você saber. colocando lenha na fogueira, hein, Não, voz eu da só lei? fiz uma observação. E aqui, vamos ver como é que tá a enquete. Quando a gente olhou há alguns minutos atrás, tava com 7 mil votos, 88% pra Raquel. Vou atualizar aqui pra gente poder ver, ó. Agora já tá com Eita, 11 subiu, mil viu? votos e a Raquel tá com 89%. A Alane com 8% pra sair e Beatriz com 3 Sim. desses 11 mil votos. E é o que você falou. Amanhã, dependendo do Sincerão, essa Vai porcentagem aumentar. pode subir. Já aproveita e coloca aí nos comentários. É óbvio, mas você dá um engajamento. Quem você quer que saia nesse paredão? Por favor. Comentem bastante, compartilhem nos grupos de WhatsApp, porque a gente fica de olho aqui e a gente volta o quê, Voz do Além? A qualquer momento. Um beijo.